Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante na interpretação bíblica. Como compreender e o que significa textos descritivos e prescritivos? Aqui no canal Mais da Bíblia nós estudamos muito sobre a questão da interpretação bíblica. Inclusive, posteriormente vamos fazer um vídeo explicando sobre o que é hermenêutica, homilética e também exegese, para que assim nós possamos compreender mais o texto bíblico, interpretar de forma correta e ser abençoado pelo poder do nosso Deus. Fique conosco até o final deste vídeo para aprender o que significa este tema tão importante para compreender a palavra de Deus. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. No livro Toda a Escritura é, do teólogo Michael Bird, ele, na página 75 e diante, ele fala em relação aos textos descritivos e textos prescritivos. Há um erro de muitos cristãos em relação a como interpretar esses textos. E ele relata, ali a partir da página 75, que existem eventos, existe momentos e comportamentos do povo de Deus que são apenas descrições e não formas normativas, ou seja, prescrições ou mandamentos para nós colocarmos em prática hoje. Há uma diferença muito grande entre textos descritivos, ou seja, que apenas descrevem acontecimentos, fatos, eventos de alguns personagens ou do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento, e existem textos prescritivos, ou conhecidos também como normativos, que são mandamentos, regras e aplicações práticas na vida cristã. Então, nós temos que fazer esta diferenciação, e eu indico este livro, que é muito bom. Existem outros também, como Entende que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, e outros teólogos também que fazem esta diferenciação muito importante. Um outro livro que eu também indico é este aqui, o Manual do Uso do Antigo no Novo Testamento, Exegese e Interpretação, de G. Kabili. Também um livro muito importante em relação à interpretação bíblica. E tem outros e outros livros que eu gostaria também e poderia mostrar aqui na minha biblioteca, ou você também pode pesquisar em lojas de livraria cristã. Portanto, amigos, nós devemos fazer essa diferenciação entre textos descritivos e prescritivos. E nós vamos ver na Bíblia alguns textos que fazem essa diferenciação. Por isso que a gente não pode, nem tudo que a Bíblia diz é para a nossa prática hoje. Tem costumes, usos ou práticas que ficaram apenas para o povo de Deus na época ou a igreja primitiva. E nós devemos saber fazer esta diferenciação de uma coisa para outra. Eu gostaria de começar este estudo, esta reflexão, este aprofundamento bíblico, mostrando alguns textos para você. Por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, para nós analisarmos alguns textos descritivos no livro de Salmos. Por exemplo, livro de Salmos, no capítulo 23, no verso 1 ao verso 2. Salmos 23, 1 e 2. Eu estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada, e eu vou mostrar a vocês aqui um texto, tem muitos textos, mas eu vou mostrar um deles aqui, ó, que diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, o texto aqui está mencionando, Davi escrevendo esse texto, está falando que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro, esse texto é descritivo ou prescritivo? Descritivo. Está apenas descrevendo como que os pastores da época, lá no Oriente Médio, cuidavam das ovelhas. Ou seja, esse texto não é um texto descritivo.
Um outro ponto também que Michael Bird, neste livro, ele fala que nós devemos fazer diferenciações entre gêneros literários. Nós estudamos aqui no canal, depois você pode procurar aqui, este estudo sobre os gêneros literários da Bíblia que eu fiz, sobre cartas, evangelhos, livros apocalípticos, enfim. É importante nós sabermos diferenciar um gênero do outro, para fazer uma interpretação correta. Além disso, você também tem que analisar o contexto, a época, contexto histórico, literário, para aprender e entender que existem textos que são descritivos e outros que são prescritivos. Um outro exemplo, quando fala que Davi teve várias mulheres, Salomão também, é um texto prescritivo ou descritivo? É descritivo, está apenas descrevendo como que os reis do povo de Deus, de Israel, viviam. E infelizmente eles foram influenciados por nações pagãs. O fato de eles terem várias mulheres e praticarem a poligamia não significa que nós cristãos hoje devemos ser assim, ter várias mulheres. Abraão também, que é conhecido como amigo de Deus na Bíblia, também teve várias mulheres. Jacó, e dentre outros grandes personagens da Bíblia. Mas isso não significa que nós devemos também aplicar à nossa vida. Por isso que nem todo texto nós devemos praticar. Nós devemos levar ao pé da letra e colocar em prática em nossa vida cristã. Tem um outro texto que eu gostaria de falar a vocês, que apenas é uma descrição de uma mulher bonita, que está no livro de Gênesis. Lá no Gênesis 12, 11, diz o seguinte: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. E aí o verso 12, os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, verso 13, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa. Por amor a você, me conservem a vida. A pergunta é, Abraão aqui, ele falou a verdade quando os egípcios vieram e perguntaram se Sarai ou Sara era sua mulher? Não, ele falou que era irmã. E a pergunta é, nós devemos, neste caso, imitar Abraão? Não, é apenas uma descrição do que aconteceu naquele contexto. Nem todos os profetas, os apóstolos que viveram aqui nesta terra, sua forma de vida, suas características, o seu caráter, nós devemos imitá-los. Nem tudo. Tem coisas que são apenas descrições, de repente até dos seus pecados, dos seus fracassos, das suas quedas, e nem por isso nós devemos praticar o que eles também praticaram. Portanto, nem todo texto são textos prescritivos, isto é, normativos, textos que nós devemos colocar em prática em nossa vida. Há um outro texto também que eu gostaria de ler com você, que está no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 16, diz o seguinte: a cidade tinha forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com uma vara e tinha 12 estágios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Aqui é uma descrição da Nova Jerusalém, da Cidade Santa. Esse texto aqui não é prescritivo, ou seja, você, quando for construir uma casa, uma bela casa, você não deve construir com esses comprimentos, não. É apenas uma descrição da Nova Jerusalém, que vai um dia ser plantada, estabelecida aqui nesta terra, quando ela for restaurada após o milênio. Então aqui é apenas um texto descritivo e não prescritivo. Tem um outro texto, Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19, verso 27. Levíticos 19, verso 27. Vamos ver o que diz. Não corte o cabelo nas têmporas, nem danifique as pontas da barba.
Veja, esse texto aqui é um texto prescritivo, ou seja, você não pode cortar o cabelo nas têmporas, ou seja, ao redor, nos cantos, e nem danificar a barba, ou seja, as pontas da barba. Você não pode cortar a barba, você não pode cortar o seu cabelo. Naquele contexto, cortar o cabelo desta forma significaria que você seria reconhecido como um pagão, ou seja, você teria influência pagã da época, e Deus queria que seu povo fosse diferente em todos os aspectos, naquele contexto. Então, por isso que o povo não poderia cortar o cabelo nas beiradas, nos cantos, e nem a barba, para não ser parecidos com os pagãos. É prescritivo para aquele contexto, e não para nós hoje. Atos capítulo 1, verso 26, no Novo Testamento, diz o seguinte: depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Você sabe da história que Judas Iscariotes se enforcou, e aí ficou 11 apóstolos, ao invés de 12. Neste contexto, os discípulos oraram ao Senhor, depois você pode olhar os versos anteriores, e eles tiraram sorte, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. A pergunta é, quando você vai escolher um novo líder, um novo pastor, ou qualquer forma de liderança da igreja, você precisa tirar sorte? Óbvio que não. Você vai orar a Deus, sim, como Jesus orou na escolha dos 12, mas você não precisa tirar sorte como eles tiraram. Essa é uma prática para a época da igreja primitiva, mas não é prescritivo para hoje, não é normativo para nós hoje. Então perceba que existem textos descritivos e textos prescritivos. E a Bíblia está recheada de textos assim. Eu peguei apenas alguns. E pode aparecer aí na tela para vocês também, para conferir outros e outros textos descritivos também. Vamos para os textos prescritivos. Os textos prescritivos da Bíblia são muito claros e normalmente ele vem em forma de ordem, ou seja, de mandato. Quando Deus fala para o povo fazer, dizendo uma ordem para você fazer algo. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, nós temos um texto prescritivo. Tem muitos outros, mas nós estamos pegando alguns aqui. Capítulo 20 de Êxodo. Falando do decálogo, os 10 mandamentos, que é uma norma para toda a raça humana, não é só para o povo de Israel. Obviamente que o povo de Israel foi o povo escolhido para levar as normas de Deus a todo mundo, a todas as nações, mas essas prescrições é para toda a humanidade. Por exemplo, olha o verso 1 em diante. Então falou todas estas palavras. Então Deus falou todas essas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o verso 3 em diante, até o verso 17, são os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. Note aqui que é um imperativo negativo. Não, você tem aqui um advérbio de negação, não. Não tenha outros deuses diante de mim. A pergunta é, nós também devemos praticar este mandamento? Ou seja, você pode ter outros deuses, além do Deus criador de todas as coisas em sua vida? Não. Então esse texto é prescritivo, serve para nós também. O segundo mandamento, não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e por aí vai. Esse texto aqui, ele é prescritivo ou descritivo? Também prescritivo. Ou seja, não é para ter outros deuses, primeiro mandamento. Segundo mandamento não é para fazer mais escultura. O terceiro mandamento não é para tomar o nome de Deus em vão. E o que significa isso? Você ser um cristão, não pagar ninguém, falar mal da vida dos outros, não perdoar o próximo, não viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é só pronunciar a palavra, mas também viver uma vida em desacordo com a palavra de Deus. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, é uma ordem. Aqui fala o dia de sábado, a gente pode fazer um estudo mais aprofundado sobre isso depois, mas aqui está falando de um dia estabelecido pelo Criador, que começa lá em Gênesis capítulo 2,
verso 1 a 3, Êxodo capítulo 20, verso 8, fala, lembra o dia de sábado? E aí do verso 8 ao verso 11 é o quarto mandamento, e esses primeiros 4 mandamentos referem-se ao Criador, nosso compromisso com o Criador. O dia de sábado é um dia de descanso, um dia de santificação, um dia de você se encontrar com o seu Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, quando Deus, no capítulo 1, ele cria o primeiro dia e vai criando as coisas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, no qual ele cria o homem, e no 7º dia ele separa, não porque ele estava cansado, porque Deus não se cansa, o termo Shabat significa descanso, ou cessar, para Deus é cessar, porque ele criou todas as coisas, ele cessou. E por que ele cessou? Porque ele queria fazer uma cisão no ciclo semanal, um ciclo de 7 dias. E esse 7º dia é o dia do encontro da criatura com o seu Criador. É um dia que nós precisamos descansar, nós não somos robôs. Nós devemos sim, no dia a dia, trabalhar, estudar, fazer as nossas coisas, mas o 7º dia, de acordo com a Bíblia, é o dia para você descansar e encontrar com o seu Criador. É um texto prescritivo e está permeado em toda a Bíblia. E depois, do verso 12 ao verso 17, são mandamentos que referem-se ao nosso próximo. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não cobice. Enfim, são mandamentos que referem-se ao nosso próximo, nosso semelhante, começando com os de casa. Então perceba que são textos prescritivos para toda a humanidade e não só para o povo de Israel. Deus quer que o seu povo tenha um caráter excelente e para isso ele deixou os 10 mandamentos, que é o código moral para toda a humanidade. Há outros textos também, que está em Marcos, Novo Testamento, Marcos, falando de textos prescritivos, diz o seguinte: e disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Percebam que os verbos aqui, eles estão no imperativo. Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. É uma prescrição, é normativo. Nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, começando com os de casa, com aqueles que estão mais próximos de nós, até chegar aos confins da terra, a outros lugares. Mas primeiro precisamos pregar para os de dentro, e aqui é uma ordem de Jesus, é um mandato de Jesus. Pregue o evangelho. Façam isso. Então Deus está mandando nós pregarmos o evangelho. Perceba que são textos que Deus está pedindo para nós praticarmos. Existem muitos outros aqui, a questão da Santa Ceia é uma ordem também para nós lembrarmos, e toda vez que nós nos reunimos para ceiar a Santa Ceia do Senhor, nós estamos anunciando o retorno de Jesus, além de também perdão pelos nossos pecados, mas também nós estamos também anunciando o retorno do nosso Criador. Nós estamos fazendo isso em memória dele, até que ele venha. Existem muitos ritos que nós devemos praticar, por exemplo, o lava-pés. Lava-pés, antes da Santa Ceia, você deve colocar em prática, porque denota humildade. E Jesus fez isso, colocou uma toalha, lavou os pés dos discípulos, e ele falou, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, Pedro muito ali rápido nas suas respostas, no seu pensamento, falou, então lave o corpo inteiro. E foi até exagerado, usou até uma hipérbole, mas note que lava-pés, a Santa Ceia e outros ritos, alguns outros ritos, são prescritivos para a igreja hoje também. Então eu espero que o estudo de hoje foi simples, mas espero que tenha ajudado a você a identificar textos prescritivos, que são textos que estão como forma de ordem, como forma de norma, como forma de mandado de Deus, e textos descritivos, que estão apenas descrevendo, narrando acontecimentos com o povo de Israel, com a igreja primitiva também. Algo que aconteceu na época, mas não é para nós colocarmos em prática. Então nós devemos fazer essa diferenciação entre textos descritivos e textos prescritivos,
para que assim nós possamos colocar a palavra de Deus de forma correta e assim possamos ser abençoados pelo nosso Criador. Espero que o estudo de hoje tenha sido esclarecedor para você. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.